CRI, CRA, debenture ou fundo imobiliário, Fiagro, FIINFRA. Qual deles escolher? Bem, quem me segue lá no Instagram já sabe, eu venho defendendo há algum tempo que não faz sentido investidor, pessoa física, ficar comprando CRI, CRA, debenture individualmente, tendo os fundos imobiliários, os Fiagros, os FIINFRAs à disposição. Entendendo que esses últimos têm sido uma melhor opção. Mas muitas dúvidas e muitos questionamentos sempre surgem lá no Instagram e eu decidi, vou fazer um vídeo aqui no YouTube, vou explicar um pouco mais porquê dessa minha visão, do porquê que eu tenho uma preferência por fundos imobiliários, Fiagros e FIINFRA aos títulos individuais. Bem, se você não me conhece, se você não me segue aqui ainda, meu nome é Rodrigo Medeiros, sou responsável por esse canal Desmistificando FI por Rodrigo Medeiros, sou também um analista de valores imobiliários responsável pelo Desmistificando FI, primeiro serviço de research de fundos imobiliários totalmente independente do Brasil. Aqui na descrição você consegue conhecer um pouco mais sobre mim, sobre os meus serviços, sobre os meus cursos. Mas vamos lá, vamos direto ao nosso vídeo. Por que essas opções? Bem, o primeiro ponto ele é muito simples, tá? Quando você compra um título individual, um CRI, um CRA, um debenture, vamos tratar todos eles como um título individual, né? Um CRI, você está comprando o título específico daquele devedor. Né? No caso de um CRI, você pode estar comprando ali um título pulverizado, mas você ainda vai estar atrelado a um devedor, a um grupo de devedores dentro de um determinado prédio. Quando eu compro, por exemplo, um fundo imobiliário de recebíveis, né, porque para eu fazer o comparativo com o CRI, tem que ser fundos imobiliários de recebíveis. O que eu estou comprando? Eu estou comprando um fundo que compra diversos CRIs, ou seja, eu posso assumir um risco individualizado, um risco de um único CRI, ou eu posso assumir um risco de vários CRIs. Quando eu compro um CRA, a mesma coisa, os CRAs têm até como características serem um devedor, ou seja, ser uma empresa como devedor, pelo menos boa parte do que nós temos hoje no Brasil. E aí eu vou lá e eu vou comprar um título que eu tenho um devedor específico. Ou eu posso comprar um fundo que investe em 10, 15 títulos diferentes. O Fiagro ainda é muito recente no Brasil, então de um modo geral eles não têm tantos títulos. A mesma coisa vale para debênture, eu posso ir lá e comprar uma debênture incentivada, muito legal, isento de imposto de renda e tudo mais. Mas eu posso comprar um FIINFRA, que é um fundo que compra debêntures incentivadas. Esse é o modelo hoje do FIINFRA que nós temos no Brasil. Ou seja, quando eu compro um título individual, eu estou assumindo um risco específico de um devedor específico. Quando eu compro os fundos, eu estou assumindo um grupo de títulos daqueles. É claro que quando eu compro um fundo, eu tenho uma desvantagem. Eu vou pagar taxas, em que se eu compro o título, eu não pago a taxa individualmente. Então, se eu compro lá um CRI, eu não vou ter uma taxa de administração do fundo. Eu não vou ter uma taxa de performance do fundo. Quando eu comprar o fundo, eu vou ter essa taxa de performance. Ou seja, quando eu comprar esse fundo imobiliário, ele tem que ter uma capacidade de comprar títulos melhor do que eu teria como pessoa física. E normalmente eles têm. Esse é o grande ponto que eu venho defendendo. Por que normalmente eles têm? CRIs muitas vezes são disponibilizados ao público com juros melhores, normalmente de empresas privadas. E investidor, pessoa física, na verdade investidor de um modo geral, não tem condições de analisar balanço de empresa privada. Não é que você vai chegar numa empresa privada, uma empresa que não tem capital aberto, e você vai ficar pedindo os balanços dela, ficar olhando os dados dela. Você vai conseguir olhar no máximo o que está disponível no prospecto do CRI, mas você não vai conseguir olhar o histórico de balanços daquela empresa, você não vai conseguir ter uma história daquela empresa para você analisar detalhadamente. Quando você tem um fundo imobiliário que faz essa aquisição, você tem um gestor que tem uma capacidade maior de ir atrás desses dados. Por quê? Porque normalmente esse gestor ele faz a estruturação desse CRI. Mas obviamente isso não acontece em todos os fundos. Você vai ter muitas vezes um gestor que é o que nós chamamos de um gestor de tela. Ele vai lá e compra o CRI na tela como você está comprando. Nesse caso,
ainda existem as vantagens da diversificação, mas eu perco um pouco da vantagem da expertise do gestor de construir esse portfólio que eu tenho lá dentro. Então, esse é um ponto muito importante também quando nós estamos analisando um fundo imobiliário de recebíveis, um FIAGRO, um FIINFRA, qual é a capacidade realmente desse gestor. Até porque isso também vai influenciar na remuneração que esse fundo imobiliário vai ganhar. Então, por exemplo, você como investidor, pessoa física, você vai lá e vai comprar um título, um CRI, vamos supor. E esse CRI te remunera 8% mais IPCA. Dentro desse 8% tem algumas taxas que nós chamamos de estruturação. Alguém estruturou esse CRI. E aí, por isso, você está ganhando 8% mais IPCA. Num fundo de recebíveis, o que muitas vezes acontece? Aquele gestor responsável pelo fundo de recebíveis, ele é o estruturador do CRI. E aí ele não precisa, né, esse ponto é muito importante, ele não precisa receber sua taxa de estruturação no CRI, já que ele já ganha a taxa de administração dentro do fundo. Então, aquele mesmo CRI que muitas vezes você compraria por 8% mais IPCA, ele vai parar dentro do fundo imobiliário com uma taxa melhor, 8,5%, 8,8% mais IPCA, que no final das contas, de certa forma, anula a taxa de administração que eu tenho dentro do fundo imobiliário. Mas é importante, nem todos os fundos acaba isso acontecendo. Para isso é muito importante eu fazer o quê? Prestar atenção nas lives que os gestores fazem. Normalmente eles abrem essa informação nas lives. Você pergunta, tá, mas e aí, quando você faz a estruturação do CRI, quando você faz a originação daquele crédito, você cobra a taxa do fundo ou não? Aquela taxa é revertida para o fundo. Boa parte dos gestores com quem eu já fiz live dizem que não, que a taxa normalmente ela retorna para o fundo, né? Para o fundo imobiliário especificamente. Dentro do FIAGRO, dentro do FIINFRA, nós vamos ter a mesma estrutura. Agora, o grande ponto importante aqui é realmente a questão da diversificação. Um investidor pessoa física ele vai comprar 1, 2, 3 títulos, tá? Enquanto que quando você compra um fundo, você tem vários títulos. E sim, esses títulos eles possuem risco. Possuem risco de inadimplência. Imagina, você está lá, você quer o seu dinheiro, e aí de repente você tem uma grande inadimplência dentro daquela empresa e você fica sem receber aquele valor. Quando eu estou dentro de um fundo, se aquele título representa 1, 2, 3, 4% daquele fundo imobiliário, eu vou ter uma perda, mas ela vai ser menor. Se é o seu único título, ele vai ser uma perda muito maior. Você vai perder todo aquele seu dinheiro. Então, esse para mim é um ponto que é fundamental. E aí vem aquilo que eu sempre digo, o risco-retorno. Normalmente eu vejo os investidores analisando esse item risco-retorno, que é importantíssimo, só numa vertente, ou seja, ele só olha o risco ou ele só olha o retorno. Ele às vezes não consegue olhar o risco-retorno. Se eu comprar um fundo imobiliário de CRI, eu vou ter a taxa de administração, vou ganhar um pouquinho menos do que eu vou ganhar lá naquele meu CRI. Eu vou comprar o CRI então, mas olha o risco que você está assumindo por comprar um único CRI. Tá? E aí alguns temas que acabam surgindo. Muitas vezes a pessoa diz, não, mas eu compro um CRI de empresa de capital aberto, eu assino um serviço, eles fazem análise, porque é empresa de capital aberto, eu passo acompanhar o balanço daquela empresa e dizer, não, aquela empresa é boa. Sim, esse é um ponto que é muito interessante. Se você comprar um título, um CRI, um CRA, uma debênture de uma empresa de capital aberto, você vai ter muito mais condições de realmente avaliar a qualidade daquele crédito do que se for de uma empresa realmente privada. Isso, no entanto, não te protege de uma inadimplência. É importante nós lembrarmos que lá em 2014, 2015, muita gente perdeu dinheiro, gente, com debêntures de empresas de capital aberto. Tá? Sim, lá atrás, muita gente acabou perdendo lá quando veio a questão de Lava Jato e tudo mais, muitas empresas acabaram ali ou entrando em recuperação judicial, ou pedindo falência, outros problemas econômicos que a própria a operação acabou levando, né, porque acabou realmente quebrando algumas empresas, quebrando alguns serviços, e aí o que acabou acontecendo? Muitas dessas empresas ficaram inadimplentes com as debêntures e muitos investidores perderam dinheiro dentro dessas operações. Então, sim, tem um risco muito grande. Então, quando você compra um fundo, você está minimizando consideravelmente esse risco. Isso é um ponto muito importante para vocês avaliarem. É a diversificação. É igual a ideia que eu sempre digo, comprar um imóvel ou comprar um fundo imobiliário proprietário de vários imóveis. Quando eu compro um imóvel para viver de aluguel, se eu perco aquele inquilino, eu passo a ter um problema na minha renda.
também. Se eu tenho 5 fundos imobiliários, eu tenho vários imóveis, vários inquilinos, perder 4 inquilinos, isso não vai fazer tanta diferença na minha renda recorrente. Então esse é um ponto muito importante. Outro ponto interessante que sempre trazem é o seguinte: CRI, CRA, debênture, são títulos e esses títulos possuem investimento. Tá? Então, alguns possuem amortização intercalar, né? Então você vai ter uma amortização todos os meses, todos os semestres. Alguns são uma amortização que nós chamamos de bullet, né? Você vai pagar totalmente a amortização lá no final, vai pagando só os juros de forma intermediária, mas ele tem uma amortização. E aí o que acaba acontecendo com essa amortização? Você tira, de certa forma, o efeito da marcação ao mercado. Até o final de 2022, uma das coisas que se defendia era, se eu tenho um CRI, eu não fico vendo aquela minha oscilação no patrimônio, como eu vejo no meu fundo imobiliário. No fundo imobiliário, questões econômicas fazem com que a sua cotação oscile para cima e para baixo, e aquilo incomoda o investidor, faz com que o investidor fique incomodado. Quando eu ia para um CRI, por exemplo, eu não tinha oscilação. Agora, a partir do dia 3 de janeiro, a partir do dia 2 de janeiro, eu passo a ter a marcação ao mercado desses títulos. A não ser que você seja um investidor qualificado, eu tenho optado por não ter essa marcação, mas de um modo geral eu vou ter a marcação ao mercado, ou seja, eu vou ter a oscilação desses títulos no meu patrimônio. Então essa defesa ela acaba não acontecendo. Então o que você acaba tendo hoje? A amortização. O que acontece? Eu botei 100 mil reais num fundo imobiliário. E aí passaram-se 5 anos, eu ganhei o rendimento desse fundo imobiliário, que nada mais é oriundo dos juros e correções monetárias que esses títulos foram pagando. E aí passaram 5 anos e eu quero aquele dinheiro de volta, então eu vou ter que vender aquele fundo no mercado, aqueles fundos imobiliários no mercado. Quando eu for vender, eu posso ter 80, 90, 100, 110, 120, eu não sei, vai depender de como vai estar a condição do mercado e quanto você pagou nesses fundos imobiliários, que esse é outro ponto importante. Quando eu vou para um CRI, se eu ponho 100 mil reais naquele CRI, tá? Se eu comprar um CRI na sua emissão a 100 mil reais, que esse também é outro ponto importante, porque com a marcação ao mercado, se eu comprar um título, eu posso estar comprando ele acima ou abaixo do seu valor de face. Mas vamos supor que eu comprei ele no valor de face, ou seja, no valor de emissão, paguei 100 mil reais, tá? E aí passaram 5 anos, e aí esse título era, por exemplo, o bullet, pagava ao final ele vai me dar 100 mil reais. No fundo imobiliário eu não tenho essa certeza. No CRI, eu tenho. Mas vamos lá que tem um parênteses aí, tá? Sim, faz total sentido esse argumento. Mas, lembre-se, eu posso ter problema nesses títulos. Eu posso ter um problema de fluxo de pagamento, eu posso ter um problema de inadimplência, posso ter um problema de falência, eu posso não vir a receber meus 100 mil reais. Por quê? Porque esse título não é garantido pelo FGC. Então, sim, eu posso ter uma série de fatores que vai influenciar o quanto efetivamente eu vou receber lá no final. E, novamente, eu estou concentrado em 1, 2, 3 títulos. Lá no fundo imobiliário, o que vai contar muito na precificação do meu título? Bem, primeiro, as questões internas do fundo imobiliário, então a capacidade de escolha dos títulos, a qualidade daqueles títulos que eu tenho dentro do meu fundo imobiliário. E aí, isso vai influenciar bastante no valor. A outra questão são as questões econômicas. Então, principalmente taxa de juros, né? Taxa de juros mais alta, taxa de juros mais baixa, isso vai precificar ou não o meu título. Lá no meu título privado, essa questão externa, essa questão, por exemplo, de juros, isso não vai realmente influenciar. Mas veja, eu estou assumindo mais risco para ter uma falsa certeza do que eu vou receber daqui a um determinado período de tempo, porque você não pode garantir. A minha visão, tá? E aqui é uma visão bem pessoal minha, você tem um prazo, você tem algo que você precisa pagar, então esse dinheiro ele tem um compromisso, e você precisa exatamente daquele dinheiro daqui a 3, 4, 5 anos. Eu acho que o lugar não era um CRI, não era um CRA, não era uma debênture, como não deveria ser esses fundos, tá? Esse dinheiro teria que ir para uma LCI, para uma LCA, para um investimento que você tem uma garantia do FGC, então você tem uma garantia do que vai receber de juros, você tem uma garantia que você vai receber aquele valor mesmo, ainda que eu tenha uma eventual quebra, de repente um título do governo se encaixar no prazo. Claro que quanto mais longo for esse prazo, eu posso arriscar um pouco mais, mas isso é tema para uma outra discussão. Tá? O ponto aqui é fazer esse comparativo. CRI, CRA. O que acaba muitas vezes acontecendo? O que o investidor está fazendo? Ele está trocando, tá? Tá trocando
uma melhora do seu risco, ou seja, se ele tivesse um fundo que tivesse vários títulos, ele tinha uma melhora do risco, ele tinha uma diluição do seu risco por uma falsa sensação de que vai receber aquele valor lá na frente, ou por uma volatilidade muitas vezes menor, tá? Por quê? Porque a volatilidade é menor, porque eu tenho a certeza que eu vou receber aquele valor lá no final. Isso vai um pouco em linha, gente, com o que eu acabo observando recentemente. Muitos assessores, tá? E aqui não tem nada contra os assessores, tem muitos assessores muito bons no mercado, mas tem muitos assessores que buscam explorar a falta de conhecimento do investidor para vender os produtos que geram comissões para eles. E aí o que nós acabamos muitas vezes vendo? Muitos assessores vendendo os chamados títulos, os chamados investimentos cetipados. Então, vira e mexe eu recebo essa pergunta, o fundo imobiliário cetipado, né? O que é isso? É um fundo que ele não é negociado na bolsa, então ele não tem oscilação de mercado, e aí isso deixa mais confortável o investidor, ou seja, o investidor está trocando, tá, a beleza da liquidez para ter uma falsa sensação de segurança. Muitas vezes vai ser um fundo ou um título muito menor, com uma diversificação muito menor e praticamente sem liquidez, praticamente não, né? Sem liquidez nenhuma. Se for negociar no mercado paralelo, você vai ter a mesma marcação do mercado que é realmente na bolsa de valores. Então, eu sei que realmente é muito difícil você suportar a oscilação da bolsa de valores quando você é um investidor iniciante, mas não troquem, tá? Não troquem essa oscilação por uma falsa sensação de segurança ou por uma falsa sensação de risco menor, porque muitas vezes você está assumindo um risco maior de ter um único título ao invés de ter vários títulos na sua carteira, por essa falsa sensação de que não, eu vou receber esse título igualmente lá no final. Tá? Então essa é a outra defesa que existe para você comprar o título ao invés desses fundos, com a qual realmente eu não concordo. Se você tem um compromisso, principalmente curto prazo, o lugar do seu dinheiro é em outro investimento. Depois tem um outro tema que um seguidor lá no Instagram me trouxe, que esse tema até é bastante pertinente e nos ajuda a entender muita coisa. O tema é o seguinte, Rodrigo, mas se tributassem tudo novamente, ou seja, se tributasse fundo imobiliário, CRI, tudo novamente agora, né? Mudança de governo, tributou tudo. O CRI se sairia melhor, porque o CRI eu vou receber a amortização final. E o fundo imobiliário vai sentir esse impacto na precificação da sua cota e vai demorar muito para voltar essa cota. Então, se eu precisar desse dinheiro, o CRI vai estar muito melhor. Bem, voltamos ao tema inicial. Você está trocando, né, um risco maior por essa falsa sensação de segurança. Se tributa os dois, e eu sempre acreditei nisso, se for retirar a isenção, vai retirar a isenção de tudo, é muito difícil você tirar a isenção só de um deles, né? Mas se você tira a isenção de todo mundo, a renda vai diminuir nas duas pontas. Então, o fundo imobiliário vai diminuir renda, o CRI vai diminuir renda. Então, se nós estamos olhando em renda, os dois vão ser impactados. Sim, a cotação dos fundos imobiliários vai cair, isso ele tem total razão. E no CRI, eu vou receber amortização. Agora, a pergunta que se faz é, esse CRI, esse fundo imobiliário de recebíveis, ou esse FIAGRO, ou esse FIINFRA que pudesse perder a sua isenção, caísse, por exemplo, tributou, né, a tributação anterior era 20%, então caiu 20% da cota, tem que estar 20% abaixo do valor patrimonial. Isso vai ficar assim para sempre? Será que essa visão de que isso vai ficar assim para sempre, ela é razoável? Minha opinião, não. Tá? E explico por quê. E aí entra um ponto muito importante para você que é investidor. Não importa se é de fundo imobiliário, se é de ações, de qualquer coisa negociada em bolsa. Atrás daquele ticker, atrás daquela tela que fica piscando o tempo todo, tem um patrimônio, tem um algo, gente. Tem algo que tem valor. Tá? E aí o que acaba acontecendo? Bem, você está me dizendo o seguinte, não, eu prefiro o CRI, porque numa situação como essa, ele vai ter amortização, então eu botei 100 mil, eu vou ganhar 100 mil. Eu vou ganhar menos renda, uma renda menor agora, de repente a precificação, a marcação ao mercado vai ficar menor, mas eu vou ganhar os mesmos 100 mil que eu acabei aportando nele, né? Então ele tem 100 mil de valor. Quando eu olho para um fundo imobiliário, eu estou usando aqui o exemplo do fundo imobiliário, poderia ser qualquer dos três, tá? Eu estou aqui olhando para o fundo imobiliário, e aquele fundo imobiliário tem vários CRIs, ok? Então eu tenho lá vários CRIs. O que eu acabo olhando nessa situação? Isso são vários CRIs, então eu tenho o mesmo valor. Eu tenho vários CRIs de 100 mil ou 100 mil. Gente, é a mesma coisa.
Então eu tenho 10 títulos de CRIs, de cada um que valem 100 mil, mas agora está valendo 20% abaixo do mercado, ou fundo imobiliário, mas cada um daqueles títulos vale 100 mil. Em algum momento, essa equação tem que fechar. Sabe por que em algum momento essa equação tem que fechar? Eu vou dizer uma pessoa, um fundo na verdade, que está ensinando isso para os investidores. Muitos dizem que é recente, mas quem acompanha o mercado como eu há muitos e muitos anos, afinal de contas eu invisto na Bolsa desde 2003 em fundos imobiliários desde 2009 e analiso profissionalmente fundos imobiliários desde 2015, tá? Quem vem fazendo isso há muito tempo é o Capitânia. O Capitânia nos ensina que essa equação que muitas vezes o investidor tem, de que não vai voltar, nunca mais ela está errada, tá? Por meio do que ele vem fazendo. Antes de eu seguir um pouquinho nessa história, e já indo para a conclusão do vídeo, por isso não foge não, porque esse tema é muito, muito interessante, tenho um pedido para fazer para você. Compartilhe esse vídeo para que esse conhecimento chegue a um maior número de pessoas. Se você não é inscrito no canal, inscreva-se e curta também, para que o YouTube suba para mais pessoas esse vídeo. Feito o pedido, vamos então para a nossa conclusão desse vídeo. O que o Capitânia tem feito, gente? Peraí. Eu dei um fundo que vale 1 milhão, patrimonialmente vale 1 milhão, mas o mercado está dizendo que vale 800 mil. Eu vou comprar o controle daquele fundo e eu não vou conseguir vender aquele fundo no mercado por 1 milhão, porque ninguém vai me pagar 1 milhão. Então eu compro o controle daquele fundo, eu compro cotas suficientes para votar uma assembleia, então comprar 30%, 35% das cotas daquele fundo e chamo uma assembleia e peço a liquidação. Ou seja, eu peço para que aquele fundo seja vendido, aquele patrimônio que eu tenho seja vendido para o mercado. Porque o mercado entende que é 1 milhão de reais, entendeu? Aquele patrimônio, porque é o valor patrimonial dele. E aí eu tenho o valor de mercado pagando 800 mil, não faz sentido. Aí você vai me dizer, não, mas ele não vai conseguir vender o patrimônio a 1 milhão de reais. Bem, pode ser feito igual nós temos um caso aí no mercado PLRI. PLRI, em que o cotista majoritário foi lá e pediu uma assembleia e conseguiu aprovar a assembleia, que é o seguinte: este fundo não reinveste mais as amortizações dos seus CRIs. Esse fundo ele tem que devolver as amortizações para os seus cotistas e encerrar suas atividades. Por quê? Porque a situação fica distorce demais. É o que nós estamos vendo muitas vezes em FOF. Nós vimos no FOF da 20, tá? Em que, provavelmente provocado por algum grande cotista, a 20 fez a separação de dois fundos e um deles vai ser totalmente liquidado. Por quê? Porque a valor de mercado estava muito abaixo do valor patrimonial. Então, isso é um ponto muito importante na renda variável. Por trás daquele ticket, tá? Por trás daquele ticket existe um patrimônio. E é isso que você precisa avaliar. Essa distorção entre aquele patrimônio, e aí eu não estou dizendo que é valor patrimonial, tá? Porque quando eu vou lá para o fundo de tijolo, isso aí dá um embrulho total e eu tenho que fazer várias análises, e o valor patrimonial nem sempre é o mais adequado, mas nos fundos CRIs isso faz bastante sentido, no FIAG, no FIINFRA, eu acabo olhando e aquele eu tenho um patrimônio. Então, essa ideia de que mas se tributar o CRI tira vantagem, eu não vejo dessa forma, tá? Porque em algum momento esse gap fecha. Se esse gap não fechar, alguém vai fechar esse gap. Alguém com muito dinheiro vai começar a comprar. É claro que esse gap, de repente, nos fundos da Quineia fica um pouco mais difícil. Eu não consigo liquidar os fundos da Quineia, não consigo liquidar os fundos da Capitânia, mas uma boa parte desses fundos conseguem realmente ser liquidados, tá? Então, por isso que eu entendo que faz mais sentido eu investir nos fundos do que nos títulos individuais. Fora isso, se você pegar no comparativo individual, em grande parte você tem uma remuneração muito melhor nos fundos imobiliários do que nos títulos individuais. Fora isso, você tem momentos como os atuais que nós estamos vivendo, que você consegue comprar esses fundos imobiliários com um desconto tão relevante que você vai conseguir uma rentabilidade maior. Mas sim, a oscilação que ocorre no mercado dos fundos imobiliários incomoda muita gente. Agora, você que é um investidor e quer mudar realmente de nível nos seus investimentos, você tem que se acostumar com essa oscilação e aprender a usar essa oscilação a seu favor. E não buscar mais risco para não ter oscilação, porque é isso que eu tenho visto muitos investidores fazendo, buscando mais risco para ter uma oscilação menor. Muitas vezes eu vejo as pessoas, não, eu vou comprar um imóvel porque não tem essa oscilação. Aí você quer viver de renda com um imóvel, 2, 3, 4 inquilinos, você podia ter 200, 300 inquilinos. Por quê? Porque não suporta oscilação. E como é que se suporta oscilação? Bem, isso é tema aí para um próximo vídeo para nós discutirmos muito mais sobre isso. Então, espero que vocês tenham gostado, que tenha ajudado a realmente a entender um pouco da minha visão do porquê que eu prefiro os fundos e não esses títulos individuais.
Um forte abraço aí para vocês e até o nosso próximo vídeo.